Salve galera, tô de volta aqui no canal SC Vídeos, primeiro vídeo do ano aqui, então desejar pra você um feliz ano novo. Hoje já é dia 7, mas é a primeira vez que eu apareço aqui em 2026, então desejar aí um excelente 2026 pra você, pro nosso Vitória também, que seja um ano, pelo amor de Deus, mais tranquilo, que eu não aguento mais, meu Deus, esse sofrimento todo ano. E comentar um pouquinho aí, não das novidades, né, porque as paradas já estão meio frias aí, mas comentar aí um pouquinho a minha opinião e dividir também a galera comentar aí, deixem inclusive, né, como é que tá a empolgação de vocês aí para esse ano, se estão animados com Vitória, com as contratações, com as novidades, se tá no mesmo, se não estão animados. Bom, eu já depois de alguns anos, né, de canal, já alguns anos acompanhando Vitória e depois de alguns anos de sofrimento, você vai ficando um pouquinho mais racional, vai ficando um pouquinho mais cético. Como eu falei aqui, né, no final do ano passado, tô cada vez mais adotando uma postura de tá cobrando mais, de tá me satisfazendo menos. Não é reclamar por reclamar, não é só para ficar, né, tacando pedra na diretoria. Mas a gente já viu nos outros anos que a gente meio que, né, muitas vezes se ilude, se empolga com algumas coisas que não é para tanto, né? Então, esse ano eu tô bem assim, inclusive talvez vocês me achem bem chato esse ano, mas por conta aí dos últimos anos a gente viu, né? Que não adianta a gente se empolgar, não adianta se contentar com pouco, e quando eu digo com pouco, não é assim que eu quero ir para Libertadores, ganhar brasileiro, não que eu não queira, mas não é sobre isso, né? É sobre algumas contratações. Eu vejo muitas vezes a galera se empolgando assim, como se fossem grandes craques, e eu sei da dificuldade financeira do Vitória. Só não me empolgo tanto, né, como eu vejo aí parte da torcida se empolgando. E quando eu falo também de se empolgar, não é de não ter esperança não, tá, galera? Eu sempre tenho esperança que vai ser um ano melhor. Cada vez que vira o ano, a esperança se renova, independente do quão complicado foi o ano anterior. A esperança como torcedor de que vão vir dias melhores, de que a gente vai fazer campeonatos melhores, sempre se renova. E, claro, continuar acreditando sempre, mas sem se contentar com pouco. É sempre o alerta aqui que eu deixo para os torcedores. E aí a gente teve a coletiva de Fábio Mota, ele já anunciou, né, como todo mundo sabe, o diretor de futebol Sérgio Papelin, que veio do Fortaleza, se apresentou, foi hoje ou foi ontem? Foi hoje, eu acho que se apresentou. E eu vou dizer para vocês, eu não lembro de um diretor de futebol contratado na gestão de Fábio Mota que a torcida se animou tanto, que a torcida aprovou tanto. Ele fez um bom trabalho no Fortaleza, foram 13 títulos, chegou à final da Sul-Americana. Então, acho que é o primeiro diretor de futebol que eu vejo, tipo, na postagem do Vitória, a galera se animando e elogiando e tudo mais. Então, creio que foi uma boa contratação aí do Vitória, uma excelente escolha. Fábio Mota falou que eles não procuraram outros, né, que já foram direto nesse, conseguiu fechar. Então, espero que faça um bom trabalho. Claro que é um pouco desanimador, né, não vinha um diretor de futebol relativamente, né, bom pro Vitória, mas é sempre a mesma conversa, a gente está sem dinheiro, de que está difícil de contratar, que o mercado está inflacionado, que foi um pouco, né, do que Fábio Mota falou na coletiva. Claro que eu sei que realmente tem a questão financeira do Vitória, tem a questão de mercado inflacionado, de jogadores pedindo muito alto, mas o torcedor, claro, que fica na expectativa sempre, né, de boas contratações. A gente já teve a contratação de Kaique, Mateuzinho, o zagueiro Richelli. Não vou entrar em detalhes aqui das contratações, até porque eu sempre falo pra galera, não adianta a gente ver o histórico do cara, porque muitos jogadores vieram tidos como ruim e conseguiram, né, fazer boas temporadas no Vitória, jogadores que vieram desacreditados, que ninguém dava nada e se destacaram, e jogadores que vieram com a expectativa lá em cima, né? Ano passado a gente teve alguns aí de vir com a expectativa lá em cima, que vai ser craque, que vai ser o meia que chegou, como foi o caso de Wellington Rata, a torcida cria essa expectativa, e no final das contas não dá em nada. Então eu nem me iludo e nem também condena o jogador antes de fato começar a jogar, antes de fato apresentar um trabalho. Desejar que sejam bem-vindos e que façam excelentes trabalhos no Vitória. E a gente teve também algumas mudanças no Sou Mais Vitória, inclusive parabenizar aí Éder Miranda, diretor do Sou Mais Vitória. A gente teve algumas mudanças, claro que ainda tem muita reclamação do torcedor, né, de que falta um pouquinho mais o olhar para a galera do interior, que falta também um pouquinho da melhora no atendimento. Vejo em muitos grupos a galera tentando falar com o Sou Mais Vitória, tentando ligar e não atende, para de repente fazer uma mudança de plano, para de repente conseguir sanar algum problema. Então, são pontos que eu acho que ainda tem que melhorar, mas para esse ano, né, se você não assistiu a coletiva, vão ter algumas mudanças para Mais Vitória, começar nos valores, né, vão ter o reajuste aí dos valores. Fábio Mota também sempre ressalta que o Sou Mais Vitória é um dos planos mais baratos aí da Série A, é o ingresso mais barato que o torcedor tem, porque você paga o Sou Mais Vitória,
quando você divide ali, né, o quanto de jogos você vai no mês, e você vai ver o valor de quanto você paga, né, por jogo, sai muito barato comparado aí a outros ingressos no Brasil. Claro que tem a questão de que o Barradão é um estádio que a infraestrutura ainda deixa a desejar, então claro que é compreensível também que o ticket médio seja mais barato, e torcer aí, né, para que de fato saia essa arena, para que de fato consiga melhorar a infraestrutura para dar cada vez mais conforto ao torcedor. Então, colocar aqui na tela, só para vocês terem noção mais ou menos, vai ter a Semana do Sócio. A Semana do Sócio vão ter excelentes descontos, inclusive eu vou aproveitar, porque eu não tenho cartão de crédito. Nos últimos 2 anos, coloquei no cartão de um brother, fortaleceu aí, agradecer a ele, porque se não fosse isso, não teria como fazer o Sou Mais Vitória. E ainda bem que optaram por novamente colocar o Pix mensal. Teve uma outra época, para quem não sabe, uns 3, 4 anos atrás, que tinha o Pix mensal, você ia lá, pagava todo mês bonitinho, boleto e tudo mais, depois tiraram, justamente porque muita gente em jogo cheio ia lá, se associava para ir naquele jogo, como foi Vitória Sport, aquele da Série B. Citei isso até em outro jogo, outro vídeo que eu fiz, e aí se associava só para aquele jogo e depois cancelava. Então isso para o clube é horrível, o clube não consegue ter uma receita fixa ali, não consegue ter dimensão do quanto de receita tem do Sou Mais Vitória, justamente por a galera se associar e cancelar, se associar e cancelar. Então é interessante que a galera mantenha, né, uma certa recorrência, mas o Pix mensal vai ajudar bastante. Inclusive Murilo da página Eu no Barradas fez até um vídeo, né, falando sobre isso, apelando para que o Vitória voltasse a essa opção no Sou Mais Vitória. Então com certeza vai ajudar bastante. E aí colocar aqui na tela para vocês os valores da Semana do Sócio. Então, por exemplo, o Sócio Sou Colossal, que é o meu, né, que é o da maioria da galera, creio eu, que é o da arquibancada. O valor vai ser R$100, se eu não me engano eu tava pagando 80, porque como eu coloquei no cartão do brother, eu ia pagando a ele, né? Acho que tava 80 por mês, aí vai aumentar para 100, e na Semana do Sócio vai estar saindo 70, ou seja, você pode escolher a opção pagar o Pix mensal ali. Se você deixar de pagar o Pix, você não consegue entrar no estádio. E aí, se você, por exemplo, você ficou devendo um mês, aí se lá no outro mês você vai pagar para ir pro estádio, você tem que pagar esse outro mês também. Você ficou devendo 5 meses, você quer voltar com o seu Sou Mais Vitória, você tem que quitar esses 5 meses, a não ser que você queira cancelar. Muita gente fazia isso na outra época, né, que tinha o Pix recorrente. Pô, velho, fiquei 3 meses sem pagar e tal, não sei o que, aí cancelava e fazia outro. E aí você perde, obviamente, o tempo de associação, é como se você começasse do zero, né? Mas muita gente não se importa com isso do tempo de associação, muita gente não faz questão de participar da eleição, votar e tudo mais. Eu acho importante, acho interessante, então sempre tentei manter aí a sequência. E aí estão os outros valores, né, do Sou Mais Vitória, você pode acompanhar lá no Instagram do Sou Mais Vitória, e muito bacana aí essa opção. A gente vai ter também para o sócio a lavagem do Leão, vai ser dia 17, com o Ian e o Polêmico, vai ser lá na Toca do Colossal. Para quem não sabe, a Toca do Colossal, você entra ali do outro lado, né, do Barradão, ali pela Estrada Velha, como quem vai para 7 de abril ali, e aí vai ser lá na Toca do Colossal. Provavelmente eu não vou, e já vou dar um spoiler aqui para vocês, viu, galera? Esse mês de janeiro agora eu vou para poucos jogos, devo ir pro Bavi e pro jogo de estreia do Campeonato Brasileiro, mas esses do Baiano, Porto Seguro, Lavagem do Leão, esse mês eu tô dando uma segurada, ainda tô descansando mentalmente, tendo um período sabático aí do Vitória, porque o ano vai ser longo, o ano vai ser puxado. Muita gente pode achar frescura e tudo mais, mas realmente pra gente que trabalha com isso, que grava conteúdo, é 3 vezes mais cansativo. Então ainda tô voltando aí ao ritmo para quando começar Brasileiro desembestar de vez. Então, mais uma novidade aí pro sócio, a lavagem do Leão. A ideia é que seja uma parada que crie, né, essa cultura de rolar a lavagem para os torcedores. Acho muito massa isso, velho. Uma coisa que eu acho bacana do Vitória, não que não tenha outros times, mas não é todo time que tem, de ter essas coisas pro torcedor participar um pouco mais ali do clube, né? Como é, por exemplo, a Corrida do Leão, que eu acho uma parada muito massa, né? Independente da fase. No ano passado mesmo, a Corrida do Leão foi depois da derrota pro Corinthians, então dá uma quebrada no clima ali, muita gente, não vou pra porra de corrida nada, quero saber do futebol e tal. Acho que é interessante a gente separar o que é o futebol e o que são essas ações, né, pro sócio torcedor participar, porque quando não tem a gente reclama, quando tem reclama.
Mas eu acho muito massa. Parabenizar aí mais uma vez o Sou Mais Vitória por essa ação. Mas lembrar sempre, galera, eu vejo muita gente também aí que, assim, não tô no coração de cada um, nem quero mandar o que cada um faz, mas eu vejo muitos torcedores aí que parece que se importam mais com festa, com agonia, com estacionamento, do que com propriamente o futebol em si, né? Não tô aqui para condenar ninguém, mas para alertar a galera que, claro, é muito massa rolarem coisas pro torcedor, pro sócio, mas também, claro, a gente não deve esquecer do campo, não deve esquecer do objetivo principal que é o futebol, beleza? E aí a gente chega num assunto polêmico que é a questão do novo patrocinador do Vitória. E não coincidentemente eu vim aqui com a camisa da Fatal Moda justamente para a gente falar aí desse novo patrocinador do Vitória, que é também desse ramo de acompanhantes, né? E gerou muita polêmica, muita gente acha que não é o ideal, muita gente acha que é bizarro e tudo mais. Assim, galera, tem muita gente também que fala que o que importa é o dinheiro entrando e tudo mais. Não é que eu fico em cima do muro, mas pra mim não me incomoda, certo? E justamente por isso eu vim aqui com a camisa da Fatal Moda, porque não me incomoda usar uma camisa que tem aí o patrocinador que seja desse ramo, né? De acompanhantes e tudo mais. Então é uma parada que a mim não incomoda, mas eu entendo, né, muitos torcedores que falam, pô, velho, eu acho que não é legal, eu acho que não é legal de repente, pô, uma criança tá vestindo ali uma camisa que tem esse patrocinador, ou de repente perguntar, pô, meu pai, o que é esse patrocinador? Ou até as crianças que já estão mais ligadas, né, nas notícias do Vitória. Hoje as crianças com 10, 11 anos já estão usando celular, usando Instagram. Deixa eu ver aqui o que é esse novo patrocinador do Vitória, entra lá no site, aí tá lá as paradas. Eu não acho legal isso, mas também não é uma parada que eu condeno, não acho um absurdo, não acho que é pra tanto, que é pra essa coisa de, ai meu Deus, que absurdo. Eu acho que muita gente tem esse falso moralismo, né? Muita gente quer pagar de moralista e no off faz coisas até piores, mas não me incomoda, mas também eu trago um questionamento aqui pra vocês, 2 questionamentos. O primeiro pra galera que fala, não, tem que ser isso mesmo, o que importa é o dinheiro entrando, a Escoca, né, vai patrocinar aí 10 voos fretados por Vitória, que vai ajudar bastante na logística desse ano aí, que ano passado pegou bastante essa questão da logística, voo fretado e tudo mais. Mas pra galera que fala, o importante é o dinheiro entrando e tal, eu só vou deixar um questionamento aqui pra vocês, sem querer entrar em lacração, em mimimi, só uma ideia. Pra galera que fala isso, troquem o patrocinador de serem mulheres, né, acompanhantes ali, ou sei lá como é que é nomeado esse ramo, que, diga-se de passagem, não é crime, tá? Não é uma parada que é ilegal. Troquem isso se fosse um site de gays. Essa mesma parada, esse mesmo patrocínio, mas fosse um site de gays. Aí eu mexi no vespeiro. Porque vai ter gente que vai falar, seria um absurdo! Como é que pode um negócio desse patrocinando meu time? Fica só o questionamento aí. E o segundo questionamento pô, velho, o Vitória é um clube de Série A, já tá há 3 anos aí, indo pro 3º ano na Série A. É um clube com a estrutura do tamanho que o Vitória tem, com a grandeza que o Vitória tem, com a torcida que o Vitória tem, que tá dando um show na Série A, né, nos últimos 2 anos, sendo notícia, referência no Brasil todo. Será que a gente não consegue um patrocínio que seja de outro ramo, né? Assim, como eu falei, não me incomoda. O importante também, vai patrocinar, vai entrar um dinheiro. Seria muita hipocrisia aqui da minha parte estar cobrando diretoria, contratação, estar cobrando melhoras e tudo mais, e quando entra um patrocinador tá reclamando. Mas só fica o questionamento, será, velho, que a gente só consegue isso mesmo, velho? Pô, Fábio Mota com tanto network que ele tem, na Série C ele conseguiu patrocínios quando ninguém queria pegar o Vitória, né? Conseguiu patrocínios ali por influência própria, por amizade. Será que o patrocinador master do Vitória, a gente só consegue isso mesmo, velho? Aí fica assim o questionamento, mas né, não é reclamando. Se fosse lá assim, pô, na Série C, que é uma parada, né, que a gente tava meio largado assim, ninguém queria patrocinar, ou na Série B também, que apesar de ter melhorado já, a Fatal Moda chegou ali e tal, quando ninguém queria mais, mas pô, a gente já há 3 anos na Série A, o Vitória com a estrutura que a gente tem, um time da grandeza que a gente tem, será que é, né, o máximo que a gente consegue? Mas beleza, fica aí o questionamento. E importante, né, como eu falei, não me importo, uso aqui camisa da Fatal Moda, tem outro, porque aqui não vai aparecer, mas tem também uma flâmulazinha ali, ó,
da Fatal Model. Então, é uma parada que pra mim não muda muito, mas eu entendo muito a galera que realmente contesta e não gosta. Muita gente ouviu, muita gente também falando, mas quando é bet, quando é cerveja, ninguém se importa com as crianças. É porque bet e cerveja, né, velho, é uma parada que você entra no site ali, você não vê as paradas que você vê no site da Skuca, né? Não que eu me importe de ver, até porque eu já sou adulto e, né, enfim, mas pra galera aí é complicado. Mas, como eu falei, importante também é o patrocínio fortalecendo aí. Quem não gosta não usa. Claro que você não vai dar uma camisa com esse patrocinador de repente pro seu filho, ou se perguntar você não vai dizer o que é, enfim. Não tenho filho, não tô aqui para dizer como é que cada um deve educar os seus. Mas fica o meu questionamento de, será que só consegue as paradas nesse ramo, velho? Mas enfim. E aí, é isso, galera. As opiniões aí sobre essas últimas novidades do Vitória. Como eu falei, não tô assim, empolgadaço pra esse ano, até porque eu não vi grandes mudanças, a não ser essa mentalidade do Vitória, que Fábio Mota também citou isso na coletiva, de olha, não estamos contratando mais na maluquice, contratando um bocado de gente para o torcedor aplaudir, depois quando vê, contrata 10, só um vinga. Então, gostei dessa postura mais comedida. Claro que torcedor quer ver anúncio, quer ver contratação e tudo mais, mas galera, vão com cautela. Eu sei que o campeonato começa cedo. Tem também a questão do mercado inflacionado, como o Fábio Mota citou. Eu sei que é difícil, a gente fica nessa euforia, mas vamos ter um pouco aí de paciência, porque quando contrata muito e dá errado, a gente reclama. Então também não é só vir aqui e ficar reclamando, só tacando pedra. A gente também tem que muitas vezes ser compreensível em algumas coisas. Claro que o campeonato vai começar, a gente vai vendo ainda, acredito eu, sem querer ser pessimista, tá, que esse início do Brasileiro vai ser complicado pro Vitória, porque primeiro que o time ainda tá sendo montado, o time tá sendo reformulado, claro que a gente teve aí Baralhas que vai ficar, Eric que vai ficar, enfim, fora as outras contratações, mas eu acredito que esse início do Campeonato Brasileiro vai ser complicado, acho que não só pro Vitória, né, os times todos se acostumando ainda com essa mudança do Brasileiro começar já em janeiro, mas enfim. E aí é isso, galera. Como eu falei, esse início de ano aí, janeiro, eu tô dando uma segurada ainda, não vou pra caravana de Porto Seguro. Inclusive, a quem interessar, não faço mais parte da caravana rubro-negra, tá? Eu participei 10 anos da caravana rubro-negra, na verdade, desde a fundação, né? E sou muito grato, né? Continuo minhas amizades lá com o pessoal da diretoria, mas para esse ano foi uma parada que eu não quis mais e não quis mais contribuir com o meu trabalho e fazer parcerias e tudo mais, mas a amizade se mantém, o respeito pela caravana rubro-negra se mantém, que é um projeto, é uma instituição, uma torcida, né? Que eu gosto e respeito muito e levo com muito carinho. Inclusive, continuarei divulgando aqui, né? Para você que tem interesse em ir para o jogo em Porto Seguro, vai ser dia 18 de janeiro, a caravana já lançou, deixa eu jogar aqui também para vocês, vai ser R$320, certo? Só que vai ser bate e volta, vai sair no sábado, aí o jogo é no domingo, 320 e 360 em até 5 vezes. Open bar na ida, o ônibus double deck, né, que é aquele 2 andares, mais confortável e tudo mais. Então, manda um abraço aí pra galera da caravana, não faz mais parte do projeto, mas o respeito e a amizade continua. Para esse ano, tô fazendo algumas mudanças na minha vida em relação à Vitória, galera, porque querendo ou não, foram 10 anos de canal, são 10 anos de canal, na verdade vai fazer agora, né, dia 14 de fevereiro, 10 anos de canal, e algumas coisas, quando a gente vai fazendo assim, né, com muita frequência, vão enjoando e tal, e é isso. Vou lançar uma rifa, tá? Não gosto de lançar rifa, mas vou lançar uma rifa para você que chegou aqui até o final do vídeo. Vou lançar uma rifa lá na página, não sei quando ainda, mas para comprar uma outra câmera pro canal, porque assim, pra galera que, né, gosta de saber um pouco mais dos meus bastidores aí, antigamente eu gravava com a câmerazinha menor, né? Deixa eu pegar ela aqui. Antigamente eu gravava com, quem lembra, né, da época da GoPro, que é uma câmera que... Pô, velho, pra gravar no estádio é muito melhor, porque aqui você aperta aqui, ela já começa a gravar, e aí vem uma parada que ia rolando, e eu só apertava aquilo aí, o botão ia gravando, e aí depois ela deu defeito, começou a deixar na mão, comecei a gravar com o iPhone, que é muito melhor a qualidade, eu consigo, não sei se vocês percebem, né, mas na hora do jogo ali, dar um zoom no jogo e tudo mais, mas a logística do iPhone pra gravar no estádio é horrível, porque
tô lá, estacionamento, pá. Aí chega alguém, aí eu tenho que tirar o celular do bolso, abrir a câmera, botar na 05, pá. Isso aí pra você fazer uma vez é de boa, mas quando você tá ali na agonia, muita gente e tal. E aí foi uma parada que eu fui deixando de gostar de gravar no estacionamento ou quando entrava no estádio, né? Que o estádio tá cheio, vocês viram aí muitas vezes eu entrando mais cedo pra pegar um pouquinho mais de movimento ali e tal. Muito também por conta disso. E aí começou a ficar chato pra caralho pra gravar, velho. Porque, porra, do celular, apesar da qualidade ser melhor, a logística também de segurar assim na hora, pá, enfim, a câmera é muito melhor. E aí vou fazer essa rifa pra comprar uma outra. Não vai ser GoPro, vai ser uma que é até melhor que a GoPro. E aí, pra eu comprar sozinho, o valor tá bem inflacionado, então vou fazer uma rifa. Então quem puder fortalecer lá vai ser bem bacana pra gente voltar com o vlogzão. Como era antes, eu tá ali gravando e perdi também um pouco da espontaneidade, uma parada que eu tava detestando nos vlogs esse ano, é que, porra, a pessoa vem falar comigo, eu tenho que... Não, vamos gravar aqui então. Abrir a câmera, tá? E tudo isso quebra o que eu esperava do vlog, que antigamente era, não. A pessoa vinha falar comigo, eu já aqui já começava a gravar e, tá ligado? Ia rolando com mais naturalidade. Então o iPhone, apesar da qualidade melhor, começou ao vlog ficar uma parada mais robotizada ali. Não sei se vocês percebem isso assistindo, né? Claro que também na edição ali eu dou uma melhorada, mas quem quiser fortalecer aí, segue lá esse vídeo oficial no Instagram, que eu devo lançar uma rifa lá em parceria com a Estação Rubro Negra, beleza? Então é isso, galera. Não vou no jogo sábado, né? Como eu falei, esse início de ano. Na verdade, o jogo sábado é porque eu tenho aniversário, mas também tô dando uma segurada aí nesse início de ano. E também não vou mentir pra vocês, eu ir pro jogo pra acompanhar o time sub-20, velho, me dá um desânimo danado. Claro que é o Vitória, claro que é o clube ali, a instituição, mas dá um desânimo danado. Claro que eu não vou deixar de ir porque é o sub-20, né? Talvez, por exemplo, Vitória e Jacuipense vai ser em Pituaci, né? Não sei ainda se vai liberar a torcida. E tem outro que é... Aí vai ter o Bavi também. Então é isso, galera. Espero que esse ano seja mais tranquilo. Espero que esse ano a gente consiga, né, ter mais alegrias aí. Fábio Mota já falou que vai priorizar o brasileiro e a Copa do Brasil. E eu concordo plenamente. Não que tenha que deixar de lado o Campeonato Baiano, né? Na verdade, eu não vou mentir pra vocês. Por mim, eu não vou dizer que o campeonato por mim acabava, porque eu considero muito os times do interior. Eu sei que, porra, eu já fui em vários jogos do interior, Jequié, Ilhéus, Jacobina. Eu sei que pra torcida de lá, por mais que muita gente seja misto, muita gente torça pro time lá do interior, porque também, porra, você torcer só pro time do interior é fogo, né? Mas é o momento deles ali, de fazer uma festa no estádio e tudo mais. Então por mim não era nem que devia acabar. Devia tirar Bahia e Vitória do Campeonato Baiano e deixar só os times do interior, velho. Ia ser muito mais legal, ia ser muito mais competitivo pra eles, ia ter mais chance de ganhar. Então, e não ia desgastar tanto nesse início de ano a dupla Bavi. Eu tô falando a dupla Bavi, né, porque são os dois principais, mas eu quero que o Bahia se foda. E Copa do Nordeste também, eu nem sei, né? Não tem data ainda, tá meio incerto e tal. Mas achei corretíssima a postura de Fábio Mota de priorizar, até porque ano passado a gente quis priorizar todos os campeonatos, no final das contas você não vai bem em nenhum. Né? Então deixa as opiniões de vocês aí, cada vez mais a gente trocando essa ideia aí de brother. E é isso aí, feliz ano novo pra galera e seja um ótimo ano pro Vitória. Tamo junto.